Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nós nessa manhã. Eu quero dizer da nossa alegria em cultuarmos juntos ao Senhor, como igreja do Senhor. Você que acompanha comigo aí da sua casa por conta de uma ocasião especial, devido à dificuldade de mobilidade urbana nesse final de semana, nós somos gratos ao Senhor porque nos permite viver essa realidade atípica através dos meios eletrônicos, mas o que não é diferente é a nossa motivação em cultuar ao nosso Deus, o digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você que está na sua casa, você que nos acompanha, é muito bem-vindo. Esteja diante do nosso Deus para cultuá-lo. Se alguém aí na sua casa estiver em outro cômodo, chame para perto. Vamos cultuar ao nosso Deus. E eu quero convidar você para que juntos estejamos em adoração e louvor ao Deus triuno, acompanhando e participando da litania de adoração e louvor. Diz assim a palavra do Senhor: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Juntos, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o maior, Ele é incomparável, Ele é o único digno de receber a adoração, não somente do seu povo, mas como de todo o universo que aponta para a sua grandiosa presença. Eu e você cantaremos juntos, acompanhados do nosso irmão maestro Ilen Vargas. Cantaremos juntos, a plenos pulmões, o hino de número 27, um hino ao Senhor, primeira e quarta estrofes. Que Deus nos dirija em adoração ao seu nome nessa manhã. Esse Deus que nós oraremos, adorando, baixe sua cabeça, vamos juntos entoar louvores com as nossas palavras ao nosso Deus. Deus do universo todo-poderoso, nós, como teu povo, viemos aqui exclusivamente para adorar o teu nome. Te adoramos, ó Deus, porque tu és incomparável, porque não há nada nem ninguém que chegue perto do Senhor. Senhor, nós te adoramos porque tu és aquele que vai à nossa frente,
Tu és o Deus dos exércitos, que com a tua poderosa mão guia teu povo. Deus, nós te adoramos porque tu és a própria expressão do amor. Nós te adoramos porque tu não mudas, tu sempre serás o Deus Todo-Poderoso. Deus, nós te adoramos porque tu, como Criador, também é o sustentador de todo o universo. Nós te adoramos porque, na plenitude do tempo, tu enviaste Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive, morre e ressuscita para dar um fim à distância que nós tínhamos de ti. Nós te adoramos, Jesus Cristo, nosso Redentor. Te adoramos porque tu és a nossa salvação, porque não há outro e nem ninguém que tenha um nome tão poderoso e digno de autoridade como o teu. Te adoramos, Espírito Santo de Deus, porque tu testificas em nosso coração do ministério, da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Te adoramos porque tu és poder de Deus e sem ti nós nunca poderíamos viver em santidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós como teu povo viemos aqui prestar culto a ti. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor aos teus feitos, em nome de Jesus. Amém. Nós daremos prosseguimento ao momento de adoração, agora dirigidos pelo coral Canuto Regis, que nos guiará em mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora no momento de gratidão e consagração ao Deus provedor. Eu quero convidar os irmãos para que façamos juntos o texto que está projetado na sua tela, o texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, os versículos 13 e 14. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor.
Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Esse momento de consagração ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas tem como base fundamental a certeza de que tudo que nós temos vem do nosso Deus. A Ele todas as coisas pertencem. Portanto, nós, como mordomos daquilo que Ele mesmo tem nos dado, da parte dEle, só temos o privilégio de contribuir para a expansão do Seu reino, para a manutenção da sua casa aqui na terra. Hoje, você, se quiser e estiver preparado para participar desse momento, desse privilégio, pode fazer isso através dos meios eletrônicos que estão projetados na sua tela. Mas a certeza que nós temos é de que tudo o que nós temos, não somente o que nós ofertamos ao Senhor, tudo pertence ao nosso Deus. É nessa certeza que nós cantaremos nesse momento de consagração de vida e bens ao Senhor o hino à Santa Igreja, de número 307 do nosso Inário Novo Cântico. Que Deus nos abençoe. Oh
Deus, nós consagramos diante do Senhor tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Reconhecemos, ó Deus, que tudo vem das Tuas mãos e clamamos para que os dízimos e ofertas colocados, transferidos para a Tua casa, que sejam utilizados para a honra e glória do Teu nome. Eles são Teus e para uso exclusivo na Tua obra. Que esses recursos se transformem em novos campos de trabalho, no sustento de pastores e missionários, no sustento de Tua casa. Deus, dá-nos o privilégio de participar deles. Deus, nós Te pedimos que o Senhor dê sabedoria às mãos que vão administrar esses recursos e para que nunca falte o sustento na Tua casa. É o que nós oramos em consagração das vidas e dos bens a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é sempre um momento muito bom quando nós, presencialmente, temos esse momento para saudar aqueles que nos visitam. Hoje, por um motivo atípico, relembrando que nós estamos exclusivamente de forma virtual, por conta do feriado que foi adiado do Carnaval para esse final de semana, e por isso temos a dificuldade de chegar à nossa igreja. Nós queremos saudar aqueles que nos visitam virtualmente, você que está aí na sua casa, de outras igrejas, de vários lugares do Brasil e do mundo. Você seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua casa. Volte sempre. A partir do domingo que vem, quando estaremos novamente com as portas abertas, se puder, faça-nos uma visita. Será uma alegria receber a todos vocês. Que Deus abençoe. Queridos, hoje nós temos outra programação de nossa igreja às 17 horas no YouTube, no Quarto com Deus. Teremos o privilégio, uma vez que não teremos o culto da noite, o culto vespertino às 19 horas, temos a oportunidade de acompanhar mais uma edição do No Quarto com Deus pelo canal do YouTube e pelo Facebook do Ministério. Nessa semana nós temos algumas programações e eu gostaria que você anotasse na sua agenda. Na terça-feira, às 18 horas, teremos no Instagram do nosso pastor, @Renato Porpino, mais uma edição do Coração, Verso e Prosa. Você que sentiu falta, há 2 semanas nós já voltamos, essa será, aliás, há 3 semanas, essa será a 4ª semana, e nós voltamos com Coração, Verso e Prosa, agora no Instagram do nosso pastor, com vistas a levar a mensagem ao máximo de pessoas possíveis. Coração, Verso e Prosa, terça-feira, às 18 horas, no Instagram, @Renato Porpino, não perca. E eu quero falar com você, cabra macho do Senhor, você que é homem, que está nos assistindo, no sábado, dia 30, no próximo sábado, nós teremos mais uma edição do Cabra Macho Sim, Senhor. E tem sido um momento maravilhoso. Por conta dos feriados desse mês, não fizemos a edição do Cabra Macho no 3º sábado, mas ficou para o 5º sábado. E de igual forma, você, homem do Senhor, é convidado, é intimado a participar. Você não sabe o que você está perdendo. Às 9 horas da manhã, nós, homens do Senhor, cabra macho, estaremos reunidos ali no hall da cantina para termos um momento de comunhão, de louvor, um belo café da manhã e, principalmente, ouvirmos a palavra do Senhor diretamente apontando para como nós podemos viver como homens do Senhor, a fim de abençoar, de pastorear e de servir as nossas casas, cônjuges, esposas e filhos. Que Deus nos abençoe. Sábado, dia 30, às 9 horas da manhã, cabra macho, sim, Senhor. E no mesmo sábado que vem, às 17 horas, você que é cabra macho, vai sair às 11h30 da igreja, volta para sua casa, pode almoçar, descansar no período da tarde e às 17 horas voltar para a igreja, porque teremos o culto de gratidão aos 80 anos de vida do nosso amado e especial pastor, reverendo Guilhermino Cunha. Não perca, sábado, às 17 horas, nós estaremos aqui juntos
para adorar ao Senhor, em gratidão a Ele pela vida do nosso pastor, que já foi tão usado por Deus e ainda é usado por Deus para nos abençoar. Então, sábado, não esqueça, os homens, 9 horas da manhã, e todos os irmãos, homens e mulheres, culto em gratidão aos 80 anos do reverendo Guilhermino Cunha, às 17 horas, aqui em nossa igreja. Nós agora temos o privilégio de nos dobrar diante do Senhor. Nós entramos no momento de contrição do culto, contrição com Deus pela mediação de Cristo, é o que aponta a nossa liturgia. E o texto que vai ser exposto na sua tela é o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. E eu quero convidar você para que façamos juntos essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos. E Ele manifesta esse poder ao nos salvar da morte eterna, do pecado, enviando Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nesse momento de contrição, o primeiro motivo pelo qual nós oraremos é clamando ao Senhor por perdão pelos nossos pecados, que Ele nos dirija em santidade, que Ele tenha misericórdia de nós, como a palavra de Deus nos diz, que aqueles que chegam diante dele com o coração arrependido e deixam o pecado, estes obtêm o perdão. Se coloque diante do seu Deus, um Deus que promete perdoar a mim e a você quando nos colocamos diante dele. Mas nós também oraremos uns pelos outros, e certamente você tem diversos motivos. Oraremos pelos enfermos. O Senhor sabe de todos aqueles que estão enfermos, que passaram por procedimentos cirúrgicos. Desde semana passada, na última segunda-feira, a nossa irmã Lilian passou por um cateterismo, graças a Deus está bem, está em casa. Nós continuaremos orando por ela, para que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã. Nós também oraremos em gratidão ao Senhor, porque hoje é o aniversário do nosso irmão, reverendo Guilhermino Cunha, 80 anos de vida, completados hoje, dia 24 de abril. Que Deus continue abençoando o nosso pastor, reverendo Guilhermino. Se o Senhor estiver nos ouvindo, participando desse culto conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muitos outros anos e continue a fazer do Senhor uma bênção na nossa vida. Da mesma forma, nossa irmã, Dona Hélida, Vivi, Liliane, Samuel, que Deus abençoe a casa de vocês. Vocês são uma bênção no nosso meio. E hoje a igreja de vocês está em festa, comemorando mais um ano de vida do nosso pastor, reverendo Guilhermino Cunha. Nós oraremos juntos. Após um solo do nosso irmão maestro Ilen, nós teremos um momento de oração silenciosa. E após esse momento, nós oraremos juntos de forma audível, clamando ao Senhor por perdão, agradecendo a Ele pela bênção da vida e clamando por todos os enfermos do nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida, para a honra e glória do seu nome. Porque
Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração grato, porque o Senhor restaura a nossa vida. E é nessa certeza que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido Deus, nós nos apegamos à certeza da Tua Palavra, que nos diz que aqueles que chegam diante de Ti arrependidos e deixam os pecados, estes obtêm perdão. Nós Te agradecemos pela bênção do perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa entregues aos nossos maus desejos, mas antes nos conduz a uma vida de santidade. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor também cuida de nós nos nossos dilemas e dificuldades nessa vida. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos. Traga cura, Senhor, a eles. Mas mais do que isso, traga paz que excede todo o entendimento pelo Teu Espírito Santo. Que a cura venha através dos medicamentos, pelos médicos, pelos tratamentos, mas se não vier ou vier pelo sobrenatural do Senhor, que diante de todas essas circunstâncias nós reconheçamos dia após dia que o Senhor tem cuidado de nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso pastor, reverendo Guilhermino Cunha. Obrigado por mais um ano de vida que o nosso irmão completa. Deus, abençoa a vida dele. Cuida, Senhor, dele, da Dona Hélida. Cuida, ó Deus, da Vivi, Liliane, Samuel, de todos os netos, bisneta. Deus, abençoe a vida do nosso pastor. Fortalece essa casa e que o Senhor continue a usá-lo para abençoar o Teu povo. Deus, nós pedimos para que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa manhã. Que pela Tua palavra o Senhor mude quem nós somos. Nós precisamos do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje, após orar, nós agora temos o privilégio de ouvir o Senhor a falar conosco. Hoje o texto bíblico é o texto de Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21, todo o capítulo 2 de Gálatas. E eu quero convidar você para que faça essa leitura da sua casa, para que você acompanhe comigo a leitura. E se você tiver uma Bíblia de fácil acesso aí na sua casa, que você abra, porque nós, durante a pregação, voltaremos no texto bíblico várias vezes para saber o que o Senhor tem a nos dizer pela sua palavra. Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Essa é a palavra de Deus para essa manhã, e eu quero pedir e convidar você para que durante o coral Canuto Regis, que nos conduzirá em mais um louvor, você ore ao Senhor, clamando para que o Senhor fale conosco essa manhã, pela sua palavra registrada em Gálatas capítulo 2. Que Deus nos abençoe.
Louvado seja o nosso Deus. Nós damos prosseguimento hoje pela manhã à série que nós começamos no início do mês de abril, a série expondo versículo por versículo o livro a carta de Paulo aos Gálatas, essa série que se chama Livres, Resgatados para Viver em Cristo. É interessante que a liberdade em Cristo nos alcança através da fé que nós temos nele e muda completamente a nossa vida, inclusive a nossa perspectiva sobre o que é a liberdade. Ainda que o conceito do mundo seja que liberdade seja, por exemplo, fazer o que nós quisermos fazer, é Cristo quem nos livra de quem nós somos. É Cristo quem nos livra dos nossos pecados. E essa é a grande temática do livro da carta aos Gálatas, de que em Cristo nós não precisamos de mais nada para sermos totalmente libertos do pecado e justificados diante de Deus. Então após a gente ler, após a gente relembrar essa temática da carta aos Gálatas e lermos o texto do capítulo 2, nós falaremos hoje de como o Evangelho impacta as nossas vidas, os nossos ministérios, as nossas carreiras, quando nós nos deparamos com conflitos. Os conflitos, é bem verdade que são inevitáveis muitas vezes. Nem sempre fugir desses conflitos é a melhor saída. Muitas vezes eles são inevitáveis. Mas em Cristo, nós podemos ter grandes benefícios ao passar por esses conflitos. Sendo assim, o tema dessa manhã é resolvendo conflitos à luz do Evangelho. Você que gosta de anotar os tópicos do sermão, o tema do sermão, o tema de hoje é resolvendo conflitos à luz do Evangelho. Paulo começa, se você fechou a sua Bíblia, eu peço que você abra novamente. Paulo começa o texto relatando sobre sua viagem a Jerusalém. Jerusalém que era naquele tempo a capital do cristianismo. Isso porque o cristianismo havia surgido, começado de dentro do judaísmo, lembra? Jesus era um judeu, as escrituras dos judeus e dos cristãos eram a mesma, os apóstolos eram judeus, os primeiros convertidos eram judeus. Percebe-se que o cristianismo, a sua origem, de fato, ela vem do judaísmo. Mas daí você começa a perceber o tamanho do conflito que Paulo está enfrentando no capítulo 2. Porque quando o evangelho começa a ser pregado aos gentios, os gentios começam a se converter. Deus vai chamando os gentios para serem o seu povo. E aí começa a ter um conflito profundo entre aqueles de origem judaicas, os judaizantes, e os gentios, que não tinham origem religiosa judaica. E questões como a circuncisão, a alimentação, o dia do descanso, essas discussões elas tomavam grande proporção entre judeus e gentios. Só que Paulo, ele é levado por Jesus a pregar aos gentios, levando o evangelho da graça, que para muitos era um outro evangelho. Lembra que Paulo está enfrentando aqui aos Gálatas o seguinte: ele havia conhecido essa cidade, ele havia pregado o evangelho a esses irmãos tinham se convertido de verdade. Só que na sua saída, nas suas viagens, Paulo ouve falar de que falsos mestres haviam chegado na Galácia, naquela região, e começaram a pregar um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? O evangelho de que não bastava somente a fé em Jesus para tornar os filhos de Deus salvos, justificados, que eles precisavam da fé em Jesus e mais alguma coisa. A fé em Jesus e mais a guarda do sábado, a fé em Jesus e mais boas obras, a fé em Jesus e mais alguma coisa. Paulo, ele não poupa críticas a esses mestres, e ele diz claramente:
que esse é um falso evangelho, levantado por falsos mestres, que tem levado os Gálatas ao engano, à insensatez. É interessante que o conflito que a gente vê montado no início da carta aos Gálatas é justamente esse. De um lado, um apóstolo pregando um evangelho da graça. Do outro lado, mestres judaizantes pregando uma mensagem dita que não é necessário somente, não é preciso somente a fé em Jesus, mas a fé em Jesus e mais alguma coisa. E agora? Paulo está dizendo, esse é o evangelho verdadeiro. E os judaizantes estão dizendo, esse é o evangelho falso. O conflito pode parecer simples para nós, no ano de 2022, mas é um conflito profundo na igreja do século I. Como então a gente vai observar esse texto e perceber que o evangelho lança luz a conflitos presentes no corpo de Cristo? A gente está falando de conflito profundo. O que nós devemos fazer quando os conflitos surgem no nosso meio? Como nós devemos agir? Nós ignoramos e afastamos aqueles que pensam diferente de nós? O que fazer em meio aos conflitos? Resolvendo conflitos à luz do Evangelho. Paulo vem mostrar nos primeiros versículos desse texto a sua motivação ao fazer a viagem para Jerusalém. Paulo tem uma certeza, ele é fiel ao chamado de Deus. Ele é fiel ao chamado cristão, ele está representando bem o evangelho da graça que um dia o alcançou. Mas ele não se esconde no seu orgulho de estar certo. Percebe que Paulo, ainda que saiba que ele está correto, que o evangelho dele é firme, que ele defenderá esse evangelho, que ele é fiel ao chamado de Deus, Paulo não se omite em ir até os apóstolos, e ele parte para Jerusalém, se submetendo à liderança dos apóstolos que ali ficaram. É interessante que Pedro, João e Tiago estão ali como colunas ditas por Paulo, como aqueles que sustentam a fidelidade do evangelho diante da igreja do Senhor. Lembrando só que esse Tiago, de Pedro, Tiago, não é o mesmo de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os 3 apóstolos, mas o Tiago, apóstolo, logo é morto no início do livro de Atos. E o Tiago, aqui descrito, é o Tiago, irmão de Jesus, que sucede o apóstolo de mesmo nome na liderança entre os cristãos. É só uma observação para evitar confusão. Paulo vai defender o seu ministério das acusações que lhes eram dirigidas. Isso mostra algo muito interessante para nós, irmãos. É o senso de subordinação do apóstolo com os líderes da igreja. É importante para a gente entender ainda hoje a nossa condição de subordinação que precisamos manter em nossas vidas. Hoje existe uma máxima do nosso tempo de rejeição a autoridades. Isso não pode ser verdade no corpo de Cristo. Há um sério risco para a fidelidade do corpo de Cristo ao Evangelho quando membros da igreja, do corpo, se colocam em situação de serem inalcançáveis, se colocam acima de todas as críticas. O orgulho, nesse caso, é uma tragédia quando nós falamos de resolver conflitos à luz do Evangelho. Paulo vai nos mostrar que esse não era o seu caso. Apesar de certo, ele parte para Jerusalém, porque ele não tem o que esconder. Ele vai de uma vez por todas resolver esse problema. Não adianta ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, enquanto brigas dividem e surgem na igreja de Cristo. Paulo parte para Jerusalém, a fim de conversar com os apóstolos que ali estão, a fim de conversar com a liderança. E isso nos mostra o primeiro aspecto de destaque nesse texto. A resolução de conflitos à luz do Evangelho preserva a unidade do corpo de Cristo. Paulo vai resolver essa questão com o objetivo de expor aos apóstolos o Evangelho que ele pregava. Olha como ele fala no versículo 2: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. O seu intuito, o intuito de Paulo, é deixar claro
de que ele fazia parte do corpo de Cristo, de que ele não era um falso mestre, pelo contrário, aqueles que lhe criticavam eram os falsos mestres. Por isso, quando Paulo reconhece que Pedro, no caso Cefas, João e Tiago são verdadeiros líderes do corpo, Paulo busca resolver essa questão. Paulo se submete a essa avaliação para dizer a eles: olha, eu sou um cristão fiel ao chamado de Cristo, eu não sou um indigno. O resultado disso é que no versículo 9, Paulo, depois de expor o evangelho que ele pregava, o versículo 9 nos fala o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Quando os conflitos eles são resolvidos à luz do evangelho, eles têm a direção de preservar a unidade da igreja, de preservar a unidade do corpo. Uma coisa precisa ficar em nossa mente quando nós pensamos nisso. Nós devemos então aceitar a reconciliação, custe o que custar? Então o que é mais importante é que não haja conflitos no nosso meio. Antes a gente vai resolvendo todos eles como se a gente estivesse tapando o sol com a peneira? A resposta nesse texto é clara: não. Os versículos 4 e 5 nos mostram que Paulo fala aos falsos mestres que o criticavam. E ele fala o seguinte: eu não me submeto a estes. A resolução de conflitos na igreja tem a ver sim com unidade, com não dividirmos o corpo, com pedir perdão e perdoar, mas ele não é sobre todos os preços. Por causa da unidade é que nós não podemos aceitar qualquer tipo de prática, como se nós nos escondêssemos numa aparente paz para admitir todo tipo de prática no nosso meio. A resolução de conflitos na igreja tem a ver com unidade, mas tem a ver com unidade sob o filtro do evangelho. Daí vem a importância, por exemplo, da disciplina dentro da igreja, como um ato de amor a Deus e que preza pela unidade do corpo de Cristo. Nós não somos um só, porque nós aceitamos tudo, porque todo mundo pode fazer o que quiser e nós estamos aí aceitando todas as coisas, estamos todos de bem. Nós somos um porque nós seguimos a um só mestre, um só Senhor, um único cabeça da igreja, com um único evangelho. E o que isso tem a ver conosco? O que é a viagem de Paulo para resolver esse conflito? O que é a unidade que ele buscava entre os apóstolos? O que a rejeição aos falsos mestres tem a ver com a gente? Da mesma forma como o apóstolo Paulo se sujeitou aos seus irmãos, assim nós também devemos lutar contra o orgulho quando os conflitos batem à nossa porta, e certamente eles já bateram na sua e ainda baterão na sua porta. Não é porque você acha que está certo, ou porque você de fato está certo, que você não deve ir ao seu irmão para resolver o conflito existente. Paulo parte para Jerusalém dizendo o seguinte: eu vou resolver de uma vez por todas, e ele sai com a destra de companhia, a destra de comunhão dos apóstolos, dizendo: você caminha com a gente. Sejamos sinceros, os conflitos muitas vezes tomam espaço no nosso meio, não tomam? Os conflitos muitas vezes causam divisões absurdas, se nós estivermos fiéis ao nosso pecado de orgulho. E nós criamos verdadeiros feudos dentro da igreja, porque eu estou certo e o fulano está errado. E em nome de Jesus, isso deve acabar à luz do evangelho. O que Paulo aos Gálatas vem nos ensinar é que conflitos resolvidos à luz do evangelho prezam pela unidade do corpo. Você tem conflito não resolvido com alguém? Resolva-os à luz do evangelho. Busque a unidade do corpo, perdoe, peça perdão, mas em nome de Jesus, não negocie a paz através da infidelidade ao chamado do Senhor.
Pecado continua sendo pecado e nós não podemos argumentar a favor do pecado para manter uma pseudo-paz. A resolução de conflitos à luz do Evangelho, em primeiro lugar, preserva a unidade do corpo de Cristo. E certamente, você que é alguém ativo na igreja local, com pouco ou com muito tempo de Evangelho, você sabe que nem sempre os conflitos são facilmente resolvidos, não é mesmo? Nem sempre nós temos na nossa mão o poder de ir até o irmão e falar assim: meu irmão, eu te peço perdão. Meu irmão, eu falhei com você. Nem sempre está na nossa mão o fato de que nós somos aqueles responsáveis por dividir o corpo de Cristo. Muitas das vezes você sabe que coisas acontecem contra nós. E eu te pergunto, o que fazer diante disso? O que fazer quando um irmão vai e comete um erro, uma falha, um pecado? Lembrando que tudo o que ofende a santidade de Deus é denominado na Bíblia como pecado, quer a gente tente dar um jeitinho ou não. Personalidade difícil que leva à murmuração é pecado. Orgulho que leva à exclusão dos irmãos é pecado. O que fazer quando um irmão nosso está em pecado? Como preservar a unidade do corpo quando existe entre nós alguém que está fora do tom, caminhando no erro? O texto nos mostra, a partir do versículo 11, um triste relato na história da igreja primitiva. Dois apóstolos se confrontam. Dois apóstolos têm opiniões que são totalmente divergentes. Não existe como apoiar uma opinião sem excluir a outra. De um lado está Pedro, de outro, Paulo. Dois líderes com opiniões diferentes. Paulo, entendia a validade da graça aos gentios. Outro, Pedro, se fechava em práticas judaizantes, levado pela hipocrisia, diga-se de passagem. O apóstolo aos gentios, o outro, aquele que caminhou ao lado de Jesus, vivendo agora uma vida hipócrita. Paulo confronta Pedro. Paulo confronta Pedro de forma dura. Diz a palavra de Deus no versículo 11: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo, confrontando Pedro, revela a ele o seu erro e dá nome a esse erro. Pedro é chamado por Paulo lá no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Paulo dá nome ao erro de Pedro: hipocrisia, falsidade, pecado. Pedro vivia como um gentio, porque ele havia sido alcançado pelo Evangelho da Graça. Mas ele queria exigir que os gentios adotassem práticas judaizantes para serem aceitos no corpo. Paulo então vem defender o Evangelho da Graça, sem poupar Pedro de palavras verdadeiras. Resolver conflitos à luz do Evangelho, em segundo lugar, envolve confrontar e repreender o pecador com vistas à santidade. Irmãos, não é porque nós somos lavados por Cristo, perdoados de todo o pecado, que nós deixamos de pecar. Essa é uma triste realidade na nossa vida. Sabemos dessa luta entre o nosso coração pecador e a vontade que temos de sermos santos. Isso nos leva a uma realidade que nós não devemos evitar conflitos quando houver pecado no nosso meio. Se qualquer um de nós cair em armadilhas do diabo e começar a viver de forma repreensível,
de forma rotineira, nós devemos, como cristãos, ir até eles em amor para confrontá-los à luz do Evangelho. Aqui, lá no capítulo 18 de Mateus, nós vemos algumas formas de fazermos isso, prezando pelo corpo. Nós, em primeiro lugar, se nós queremos resolver conflitos à luz do Evangelho, nós temos que ir até as pessoas. Nós temos que repreendê-las à luz das Escrituras, mas não fazemos isso em primeiro lugar, de primeira, em forma pública, como Mateus 18, 15 a 17 nos ensina, quando ele fala o seguinte, o próprio Jesus fala o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Irmãos, nós não devemos tratar a resolução de conflitos à luz do Evangelho como se nós fôssemos justiceiros de Cristo. Não é esse o objetivo. Não, mas o nosso objetivo é trazer o nosso irmão de volta. É trazer o nosso irmão ao chamado fiel ao Senhor. Ver que um irmão nosso está em pecado e não fazer nada, porque você não quer entrar em conflito, porque você não quer trazer vergonha ao Evangelho. Todas as vezes que nós vemos os nossos irmãos em pecado e jogamos para debaixo do tapete esse assunto, nós estamos numa terrível expressão de desleixo e descompromisso com o laço que nos une, que é o sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar. Todas as vezes que nós deixamos com que os nossos irmãos se afundem em pecado, nós estamos dizendo ao mundo: não tem problema que o nosso Senhor morreu por causa de pecado, deixa, é normal essa vida, afinal todo mundo peca. O exemplo de Paulo nos mostra que ninguém está livre de pecar. Até Pedro, o apóstolo, aquele que recebe de Cristo a chave do reino, o líder da igreja do século I, até Pedro adota um caminho errado no seu ministério. Quem somos nós para acharmos que nós estamos livres de erros? Quem somos nós para nos colocarmos num patamar elevado, como se ninguém pudesse falar das nossas vidas? Mas lembre-se, o exemplo de Paulo também revela que o confronto e a repreensão à luz do Evangelho é um caminho saudável para o corpo de Cristo. É saudável quando nós exortamos uns aos outros. É obediência à palavra de Deus. Nós precisamos deixar o falso evangelho para trás, que nos diz que nós devemos evitar a confrontar alguém em pecado, porque, entre muitas aspas, ninguém pode julgar a ninguém. Ou então, que nós não devemos entrar em contato com esse pecador, porque a gente não pode causar escândalo para o evangelho. E por isso a gente deixa para lá o nosso irmão em pecado. Deixa ele viver, que um dia Deus resgata. Deus resgata sim, mas o conflito à luz do Evangelho precisa ser levado em repreensão e cuidado mútuo à luz do Evangelho. Em humildade, amor e fidelidade ao Evangelho, a resolução de conflitos envolve, em segundo lugar, confrontar e repreender o pecador com vistas à santidade. Ninguém está aqui para destruir ninguém ou se achar melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para trazer de volta aos caminhos do Senhor os nossos irmãos. Tenha isso em mente. Mas, em terceiro e último lugar, a terceira verdade desse texto é que a resolução de conflitos na igreja deve levar em consideração a certeza da justificação pela fé em Cristo. O apóstolo Paulo, após confrontar Pedro, começa a lembrar a Pedro, ou a ensinar aos Gálatas o verdadeiro valor, o que é a justificação pela fé. Isso é, uma vez que nós cremos no nome de Jesus, que nós reconhecemos a Jesus como Salvador,
nós nos tornamos justos diante de Deus. Os nossos pecados não nos identificam mais. Ou, da forma poética que Paulo escreve, Cristo começa a viver em nós. Isso é norte para a gente resolver conflitos, e depois de resolver os nossos conflitos, nós vivermos como corpo. Se um irmão pecar contra você, se um irmão viver em uma prática pecaminosa, e num evento de confronto à luz do Evangelho vier a se arrepender, aquele confronto, aquele pecado, não mais o define diante do Senhor. E, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, esse pecado não deve definir mais o nosso irmão diante da igreja do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que uma vez que à luz do Evangelho os nossos conflitos são resolvidos, eles são resolvidos de uma vez por toda. Abra mão desse rancor, de um problema que já foi resolvido há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mas você ainda carrega mágoa porque o fulano é aquele que vivia daquele jeito. Em Cristo nós somos nova criatura. Os conflitos resolvidos à luz do Evangelho são firmados na certeza de que nós somos justificados não pelo que nós fizemos, não pelo que nós faremos, mas pela fé no que Cristo fez em nosso lugar. Portanto, o pecador, quando ele é reintegrado ao corpo, quando os seus conflitos são resolvidos, o pecado não mais o define diante da igreja de Cristo. Paulo dá uma aula aos Gálatas sobre isso. A partir da fé em Jesus, nós nos tornamos nova criatura. Nós não somos tornados justos porque somos bons demais, ou porque somos bem-sucedidos demais, ou porque nós seguimos rigorosamente os ritos presbiterianos, ou porque nós somos membros há tantos anos da igreja do Senhor. Mas nós somos tornados justos porque a graça de Deus nos foi derramada sobre a cruz de Cristo e nos possibilita sermos um corpo e vivermos em santidade para a glória de Deus. Irmãos, esse deve ser o nosso foco. Mas nada disso faz sentido. Nós continuaremos a martelar, a bater, à toa, se Cristo não reinar em nossas vidas. Isso porque só podemos resolver conflitos à luz do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de judeus e gentios, como Paulo escreve aos Romanos. Porque Cristo um dia nos reconciliou com Deus, nós podemos e devemos resolver os nossos conflitos à luz do seu Evangelho. Mas lembra, isso não é a todo custo. A resolução de conflitos à luz do Evangelho preserva a unidade do corpo com fidelidade ao Evangelho. Envolve confronto e repreensão em amor, visando a santidade. E é firmada na certeza da justificação pela fé em Cristo Jesus, que nos torna nova criatura. Diante disso, terminando o sermão dessa manhã, eu trago a pergunta final da nossa pregação: o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Certamente você está, ou você ainda atravessará situações de conflito na sua jornada cristã. Se você hoje enfrenta algum deles com alguém específico, eu quero chamar a sua atenção para que você não deixe para depois, para que você resolva isso agora. Cristo nos torna um só corpo. Há real possibilidade de resolução dos conflitos através do Evangelho. Paremos, eu e você, de contribuir para a divisão da igreja. Portanto, se hoje você está inserido num conflito, vá até o seu irmão, peça perdão a ele, ou o confronte em amor pelas Escrituras no caso de alguma falta. Fica aqui para você um desafio. Hoje nós não estamos juntos fisicamente como igreja do Senhor, mas se o Senhor não nos levar ou não voltar, domingo que vem estaremos juntos. Eu quero fazer um desafio para você, de orar por esse alguém que você tem conflito a partir de hoje, de agora. E durante essa semana você vai pensar um jeito de se encontrar com essa pessoa, a fim de resolver esse conflito.
E no próximo domingo, quando estivermos juntos aqui na igreja, você terá a oportunidade de, ao invés de estar dividido como igreja do Senhor, estar junto com os nossos irmãos, em unidade, porque os conflitos resolvidos através do Evangelho prezam pela unidade do corpo. Faça isso hoje, faça isso essa semana, faça isso sempre que você se colocar num conflito com o seu irmão. Mas em segundo lugar, o que eu quero aplicar à sua vida é que se você já teve um confronto com alguém e ainda sente algo no seu coração contra essa pessoa, lembre-se de que Cristo já o justificou. Nós não somos melhores juízes do que Cristo para continuar a condenar alguém que em Cristo já é justificado. Perdoe. Lembre-se da justificação pela fé em Jesus. Libera o seu coração, de tal forma que os olhos de Cristo sobre essa pessoa sejam os seus olhos sobre essa pessoa. Mas a última e importante aplicação que eu gostaria de fazer é importante quando nós falamos em termos de pecado, de confronto. Apesar dos diferentes níveis de consequência dos pecados, a Bíblia nos ensina que todo pecado diante de Deus é passível de condenação. Aliás, será condenado. Se você compartilha fake news, que é uma mentira, ou se você está envolvido num esquema de corrupção gigante, que também é mentira, você deve correr para Jesus. Porque Jesus é a videira verdadeira. Abra mão da mentira e vá para diante do Senhor Jesus. Se você assiste pornografia, mesmo sem que, entre aspas, ninguém saiba, ou se você adota práticas homossexuais ou heterossexuais distorcidas da santidade do Senhor, a sua sexualidade está deturpada pelo pecado. Você precisa correr para Jesus. Se você é um orgulhoso, que entende e acha, no auge do seu orgulho, que ninguém pode chegar e julgar você, que ninguém pode falar da sua vida, arrependa-se diante do Senhor. Cubra-se de humildade como o nosso Cristo o era. Pare de se esconder nos seus pecados. Viva para Cristo. Abrace o perdão em Cristo e desfrute de uma nova vida. Pecado continua sendo pecado e precisa ser abandonado rumo à santidade. Tudo isso só é possível porque Jesus Cristo é quem nos leva de volta para Deus. Nós podemos nos reconciliar porque Ele nos reconciliou com o seu próprio Pai. Nós não podemos normalizar o pecado no nosso meio. Nós não podemos dar margem para o nosso orgulho. Resolver conflitos à luz do Evangelho é uma bênção para aqueles que foram reconciliados e justificados por Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos faça andar em santidade, em unidade, para a glória do seu nome. Eu quero orar com você para terminar essa pregação e após isso seremos conduzidos por um cântico, Meu Tributo, conduzido pelo nosso maestro Ilem Vargas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque nós somos reconciliados contigo através de Jesus. Obrigado porque de inimigos agora nós somos tornados filhos. Deus, obrigado porque agora nós podemos viver como um corpo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a tratar os conflitos à luz do Teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude a termos uma unidade no Evangelho de Cristo, que o Senhor não nos deixe negociar a paz através da infidelidade ao seu chamado. Nos dê sabedoria, amor e humildade ao confrontar, repreender, ou ao ser confrontados e sermos repreendidos pelos nossos irmãos em amor. Deus nos ajuda a colaborarmos uns aos outros no nosso chamado cristão. Mas por fim, Deus, não nos deixe sermos juízes mais rigorosos do que o Senhor. Antes, nos ajuda a enxergar o nosso irmão que um dia foi faltoso com a gente, com os teus olhos, justificados como filho amado teu.
nós oramos, certos de que o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vivamos para a glória do nosso Deus, vamos sentir a sua vontade e nos entregar ao nosso Senhor, como acabamos de cantar. Termina a liturgia do culto, inicia a liturgia da vida. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu domingo e te dê uma semana de forma a glorificar ao Senhor em todos os momentos. Lembre-se, resolva os seus conflitos à luz do Evangelho, prezando pela unidade do corpo, diante do Senhor, exortando e repreendendo aqueles que estão em pecado, visando a santidade. Mas não se esqueça da justificação pela fé em Jesus Cristo, que nos torna outras criaturas. Nós seremos despedidos com a bênção do Senhor por alguém que nos é muito especial e que por 80 anos tem servido ao Senhor na expansão do reino de Cristo. Recebamos, pois, a bênção do Senhor pelo nosso pastor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a unção das consolações e as alegrias do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para todo sempre.
Música